na medida em que não há o crime antecedente. Tecnicamente falando, o resultado não pode ser diferente. Não estou discutindo o padrão ético, não estou discutindo a responsabilidade administrativa, não estou aqui discutindo as boas práticas e políticas que a instituição financeira vem a adotar. Agora, esta perspectiva criminalizadora de buscar, neste episódio, uma responsabilização do agente, me parece demasiadamente forte. E aí eu pergunto, se não pode haver ação penal antes do lançamento definitivo do crédito tributário? E é essa a situação que nós temos hoje. Se não pode haver sequer inquérito policial, por que não pode haver inquérito policial antes do lançamento definitivo do tributo, antes que se esgotem os recursos administrativos? Por um simples fato. Primeiro, porque o contribuinte tem o direito de se defender. E o segundo, que ele tem, inclusive, a opção de pagar o tributo devido e ver extinta a sua punibilidade. Ou seja, antes do definitivo, da definitiva decisão administrativa afirmadora de que ali houve uma supressão ou redução de tributo, eu não tenho o crime contra a ordem tributária. Eu não tenho crime contra a ordem tributária, de modo que, e eis aqui um caso concreto que foi decidido essa semana, eu não posso proceder contra o contribuinte antes deste momento. E a pergunta final será, e será que eu devo, então, estar obrigado a comunicar esta operação suspeita ao COAF? Vejam, esta decisão que vocês estão vendo é uma decisão de um juiz federal que determina a busca e a apreensão na casa de um empresário. É um caso do Rio Grande do Sul. Esta decisão foi dada a pedido do Ministério Público Federal, que a requereu com base numa denúncia anônima por e-mail, possivelmente de um concorrente comercial deste empresário. Verificadas algumas questões junto à Receita, é verdade, como a existência do CNPJ, ou existência da empresa, o Ministério Público requereu uma busca e apreensão criminal. Pois vejam, senhores, se eu não tenho um crime consumado, até porque sequer há aqui um lançamento tributário, e este crime, ou a definição deste crime, depende do lançamento definitivo deste crédito tributário, como poderia a polícia ou o Ministério Público agirem? E como poderia o Poder Judiciário determinar, nesse momento, tão grave medida? E vejam, senhores, que se determina ali, inclusive, a ordem de arrombamento de portas, cofres, no caso de resistência de quem quer que seja. Esta medida foi cumprida, foram arrecadadas pilhas de documentos, até hoje não sabemos se procedentes ou não. O fato é que a empresa foi exposta à mídia e esta semana, precisamente na terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça anulou esta ordem de busca e apreensão. Justamente porque, declarando a ilicitude de todas as provas, não é este o foco. Este é o elemento que propulsiona o foco, porque antes de uma decisão definitiva na esfera tributária, eu não tenho crime contra a ordem tributária. Nesse sentido, caros colegas e amigos, eu não posso estabelecer uma política incriminadora em cima da instituição financeira sob a perspectiva de não haver reportado um movimento que supõe, ou o próprio agente possa supor, ser oriundo de uma omissão de receita à Receita Federal. São dúvidas, várias delas, do que eu aqui referi, que ainda tenho, mas se o Ministério Público está impedido de agir, se a polícia não pode agir, logo não há por que o COAF comunicar ao Ministério Público e à polícia nesses casos. É o que está dizendo o Superior Tribunal de Justiça. E se o COAF não tem por que abastecê-los, por que e que obrigação é essa que residiria, repito, afora a questão das boas práticas, etc., mas sob a perspectiva jurídico-penal, que obrigação que teria o agente financeiro de proceder, nesse caso, essa comunicação? Desculpe-me
bravamente pelo tempo despendido, não cumpri a minha promessa inicial, fico à disposição, foi uma honra ter aqui podido estar com os senhores. Muito obrigado. Vou passar as perguntas, porque são várias, tá bom? Vou começar com uma que poderia até parecer respondida, mas eu acho que tem um complemento a ela, porque o Feldans chegou a tratar desse assunto. A pergunta é feita pelo Matheus, Polícia Federal, ele é delegado da Polícia Federal, dirigida ao Dr. Pier Paulo, e ele pergunta o seguinte: o que é alegado pela corrente que entende incompatível a lavagem de dinheiro que tem como antecedente o crime de sonegação? E a gente ouviu um pouco disso na exposição de motivos da própria lei, mas eu queria completar e perguntar assim, e em relação à evasão? Porque a evasão fiscal sempre foi considerado antecedente. Essa questão da contaminação do dinheiro, o dinheiro também pode ter uma origem lícita. Quando a gente pratica a evasão, ele se torna um dinheiro sujo ou não? Alô? Alô? Uma rápida consideração. Eu agora faço coro às preocupações do Luciano. Acho que a exposição de motivos do ministro Jobim, ela tem todo sentido, tem toda a razão de ser. Até porque, e veja, aqueles que defendem que o dinheiro economizado não pode necessariamente fazer parte da lavagem de dinheiro, eles trazem alguns exemplos extremos, mas, porém, extremamente ilustrativos. Por exemplo, o sujeito que não cumpre uma obrigação, por exemplo, de segurança no trabalho, ou seja, que de alguma forma tem até aquele crime de não recolher direitos trabalhistas e assim por diante, ele de alguma forma está economizando aquele dinheiro que ele fraudou a obrigação trabalhista. Aquele dinheiro que ele não pagou como obrigação trabalhista, ele fraudou. E eu posso considerar então aquilo como um produto de crime, efetivamente, e entender aquilo como lavagem? Vamos pensar melhor. Eu matei o meu concorrente, matei homicídio. Eu tive um ganho com isso, porque ele deixou de ser o meu concorrente no comércio e eu tive um ganho. Esse ganho é produto de crime? Eu tenho aqui, quando a gente fala em produto de crime, eu tenho muita preocupação, porque a lei fala em ganho, produto direto ou indireto de crime. Então, eu tenho uma preocupação muito grande da gente estender demais essa ideia de produto de crime, principalmente na sonegação fiscal e mais ainda na evasão de divisas, que evidentemente o dinheiro obtido licitamente, ele evadido e não comunicado ao Banco Central, eu não vejo aqui qual seria o produto do crime. Lembrando que a lavagem de dinheiro em si, ela não gera produto. A lavagem de dinheiro em si, ela gasta produto, ou seja, ela é custosa. Eu transformar aquele dinheiro ilícito e dar a ele uma aparência de licitude é o custo. Quem tem produto é o crime antecedente. Então,